O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. E em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar conta com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe 5 mais, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bom, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai àquele que tem 10, porque a todo o que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, caríssimos irmãos e irmãs, este final de semana vamos mais uma vez ouvir da liturgia esta preparação, essa necessidade de nós estarmos preparados para a vinda do Senhor, cujo mistério nós não compreendemos muito bem como vai acontecer. Falamos da segunda vinda do Senhor, usando metáforas, e Paulo, na segunda leitura, como nós ouvimos também ali, não especificamente neste trecho, mas aos Tessalonicenses usa uma série de metáforas para falar da vida do Senhor, e às vezes povoa a nossa imaginação, a nossa criatividade. A gente vai meio que trazendo ao pé da letra, imaginando que Jesus vai voltar daquele jeito que ele fala, mas ele usa de metáforas porque quando a gente geralmente fala de símbolos, de metáforas, é porque a gente não sabe dizer propriamente com as palavras que nós conhecemos sobre a realidade. E Paulo não compreende também como vai ser a vida do Senhor, mas ele só alerta a comunidade de Tessalonicenses que o Senhor vai voltar, que o Senhor vai vir. E esse é um alerta que também cada um de nós hoje somos convidados a termos no nosso coração,
Mesmo porque talvez a nossa vida, a forma como nós vamos vivendo, ela vai comunicando às outras pessoas que nós não estamos aí talvez muito preparados ou muito preocupados com esta realidade da vida do Senhor. O que isso significa? Se é a prestação de contas da minha existência para Deus, se será o momento da minha morte, no momento então que eu vou apresentar ao Senhor os dons, os talentos que fiz frutificar, é bem provável que o Evangelho está apontando justamente para esta realidade. Não podemos, repito, falar propriamente, de forma clara, concisa, como será a segunda vinda do Senhor, mas podemos afirmar pelas leituras, pela liturgia, pela nossa fé, que sim, Ele virá. Assim como Paulo, na carta aos Tessalonicenses, não fala de uma data específica, não fala quando vai acontecer, também nós não vamos saber quando isso vai acontecer, mas é preciso estarmos preparados. Inclusive, ele usa também de outras metáforas, outros símbolos, para falar então que a vinda do Senhor será como a vinda de um ladrão, né, que não avisa. Ele simplesmente chega, pensando nos critérios que nós temos hoje como segurança, bem preparado estará aquele que tiver a sua casa bem cuidada, né, bem cercada, se puder com alarme. Este estará bem preparado para a vinda do ladrão, que provavelmente não vai conseguir adentrar. Mas veja que a metáfora, ela fala justamente daquele que há de vir sorrateiramente, sem avisar. Não que Deus, que Jesus seja o ladrão, mas pensando na forma como ele vem, vamos entendendo que é preciso a gente, dia após dia, estarmos preparados para esta vinda que pode ser hoje, pode ser agora, pode ser amanhã. Evidentemente não é uma questão de tempo, como disse, não é uma questão de quando, mas é uma questão de como nós estamos vivendo. E aí eu acho que o Evangelho fala melhor disso para nós. Porque quando Jesus fala desta parábola, destas pessoas que recebem esses talentos, né? Os talentos aqui são moedas, é um valor, uma quantia significativa que cada um deles recebe do seu patrão, recebe do seu Senhor. E os dois primeiros, o que recebe 5 e o que recebe 2 moedas, estes arriscam. E esse é o convite que cada um de nós também como cristãos, como cristãs, façamos com os dons, com os talentos que Deus nos dá. Nós precisamos arriscar, não dá como pensar numa vivência do cristianismo, do nosso ser católico, do nosso ser cristão, presos dentro da nossa casa, vivendo o nosso mundinho, vivendo as nossas coisinhas, sem considerar a vivência dos outros, sem considerar a fraternidade, sem considerar a solidariedade. E ser cristão é viver de forma arriscada, porque vamos saber que muitas vezes nós vamos ser perseguidos por sermos cristãos. Quando falamos em perseguição, a gente às vezes pensa tão longe, né? Em tal país existem lá aqueles cristãos que não podem ser cristãos, são mortos, são perseguidos, mas a gente se esquece até mesmo das perseguições que nós vivemos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso jeito de ser. Falamos que somos católicos, somos cristãos, somos muitas vezes repudiados. Isso é ser arriscado também. Viver o cristianismo neste ambiente, nesta realidade, é viver o risco de sermos muitas vezes mal falados, perseguidos, de sofrer. Mas isso é fazer frutificar. Isso é o que os dois primeiros da parábola do Evangelho de hoje fizeram. Eles arriscaram, podiam ter guardado para eles também os talentos e entregar de volta para o Senhor no momento oportuno, mas preferiram arriscar. E foi bom que o fizeram, que puderam frutificar. Evidentemente o problema está naquele que não fez frutificar, que mostra talvez a ideia de um cristão, uma cristã, que vive uma fé morna, e vive aquela fé assim do texto todos os dias, que liga a TV, acompanha o texto lá todos os dias,
vai na missa no final de semana e só. Pensamos assim, o que essa pessoa, o que esse homem aqui, que não fez frutificar os seus dons, fez de mal? Não fez nada. Não se fala nada que ele tenha praticado alguma maldade contra o seu próximo. Não se fala que ele tenha cometido alguns pecados. Não se faz nada. E é justamente esse o problema, não fazer nada. Então, a não assumir a nossa responsabilidade, nosso compromisso como cristãos, se torna mais sério aqui no Evangelho, que propriamente nós arriscarmos e muitas vezes até errarmos. Que faz parte da vida, a gente ir em busca do outro, da fraternidade, da solidariedade, da vivência do amor, que muitas vezes traz riscos, nos traz dor, nos traz sofrimento, mas isso faz parte. Isso é fazer frutificar. Aquele que não frutificou, este então foi repudiado. Este aqui não pôde apresentar em suas mãos o que de bom ele produziu, não fez nada. Não fez nenhum pecado, não fez nenhum mal, mas também não fez nenhum bem. E para o Senhor isso não vale. Então que a vivência do Evangelho, da liturgia desse final de semana, nos faça revermos as nossas atitudes, quando nós temos nos responsabilizados com o cristianismo, com a fé que nós professamos. Precisa a gente perceber o que a nossa fé, que era o que nós estamos professando, aquele jeito, aquela forma como nós estamos nos comportando, como nós estamos deixando Deus tocar no nosso coração. Nós estamos vendo quanto isso está frutificando em bens no mundo em que nós vivemos, dentro da nossa casa, com os nossos familiares, no ambiente que nós trabalhamos, naquele lugar que nós convivemos. É preciso a gente ter consciência do quanto nós estamos nos responsabilizando e saber quantos talentos nós vamos poder devolver a Deus no momento da sua vinda, no momento em que formos prestar contas. Então que esta liturgia de hoje, este Evangelho, toda essa meditação nos ajude a refletirmos e nos colocar em caminhada da responsabilidade, daquilo que é próprio da nossa fé, da vivência da nossa fé, buscarmos cada vez mais o reino dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja.